Bom dia, irmãos. Prazer mais uma vez estar aqui e, como o pastor falou, estaremos encerrando nesse domingo o nosso estudo sobre o amor fraternal. Então, eu convido que os irmãos mais uma vez abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, nosso texto base. E hoje nós vamos estar trabalhando os demais versos. Na verdade, nos 3 primeiros domingos nós estivemos concentrados aí nos versos de 9 a 11. Então, dessa vez, nós vamos meditar sobre os versos de 12 a 21. Então, Romanos 12, de 12 a 21. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Quero orar mais uma vez com os irmãos. Senhor Deus, que o Senhor nos dirija mais uma vez nesse momento, que nós possamos mais uma vez meditar nesta porção da sua palavra e que ela possa florescer no nosso coração e que nós sejamos confrontados e conformados por ela. Ó Deus, abençoe a cada um que está aqui comigo, aqueles que me acompanham pela internet também, que o Senhor possa nos dirigir nesse momento e nos abençoar ricamente. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então a intenção nossa hoje é tratarmos um pouco mais das questões práticas desse amor fraternal. Nós estivemos aí nos 3 primeiros domingos tratando das bases, né? A gente construiu esse edifício e procurou estabelecer as bases para pensar esse amor fraternal. Mas agora, com a nossa obra pronta, a gente precisa pensar na decoração. O que é que a gente vai botar, a cor das paredes, quais móveis que a gente vai escolher para colocar nesse prédio que a gente construiu. Ou seja, a gente vai trazer agora questões práticas, afinal, né? Como que todos esses fundamentos se traduzem na prática? Como que esses fundamentos podem ser vistos na prática? E são essas coisas que estão registradas nesses versos que nós lemos. Então, nós vamos meditar um pouco sobre cada um desses versos. O verso 12, eu já quero começar com os irmãos, né, tratando dos versículos. O verso 12, nós temos aí 3 exortações diferentes no mesmo verso. A gente tem: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, a primeira exortação desse verso é a alegria
na esperança. Então, é fundamental aqui que o apóstolo Paulo nos exorte a isso, e eu quero que os irmãos pensem na seguinte analogia. Nós estamos pensando aqui o tempo todo nessa ideia de que somos novas criaturas, e que somos, e por sermos novas criaturas, vivemos segundo novos princípios. Então, imagine que você é uma nova criatura, e você agora está sendo colocado no mundo, está nascendo de novo, está sendo posto mais uma vez no mundo, mas agora enquanto nova criatura. Não mais enquanto pecador, ou melhor, continua pecador, mas não mais como alguém do esquema do mundo, mas alguém agora transformado por Jesus. Então você está entrando no mundo agora como uma pessoa renovada, transformada. Então é importante que o apóstolo Paulo nos dê essa exortação. Agora você está entrando no mundo, então se alegre na esperança. O mundo, quando você fazia parte do esquema do mundo, era mau, e ele vai continuar sendo mau, mesmo você sendo nova criatura, mas agora há uma esperança para você. Diferentemente de quando você era a velha criatura, agora você tem um Deus que fez tudo por você. Você tem agora algo em que se agarrar. O mundo não é mais apenas essa loucura que a gente vê por aí. O mundo não tem fim nesse mal. O mundo tem uma esperança que nos está garantida. Então, essa alegria na esperança é fundamental. É importante que a gente agora entre nesse mundo e viva o dia a dia, tendo em mente essa esperança, para que a gente não se desespere com as crises da vida. O pastor Eduardo, na quarta-feira, ele demonstrou o peso do coração dele em muitas vezes estar comunicando a nós coisas que acontecem, né? Pessoas que perdem seus entes queridos, pessoas que estão ficando doentes e pessoas em situações das mais diversas. E evidentemente que é compreensível essa aflição e essa angústia do coração do pastor Eduardo de estar o tempo todo sabendo dessas coisas e comunicando a nós. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que há uma esperança e que devemos nos alegrar nessa esperança. O mundo é ruim para todo mundo, irmão, para o crente e para o não crente, mas a diferença é que o crente tem algo a que se agarrar, e é isso que o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos sempre em mente. Então, alegria na esperança. E essa esperança é o que possibilita a segunda exortação, a paciência na tribulação. Você vai passar por um monte de problema, crises, dificuldades das mais diversas, mas por que é possível que o apóstolo Paulo exorte você a ter paciência na tribulação? Porque você tem esperança, há algo em que você pode se firmar. A paciência na tribulação só é possível se você considera que há algo maior do que a tribulação, de que o fim não é a própria tribulação, mas que há algo maior do que a tribulação. Se tudo o que você enxerga no mundo é a crise do mundo, não tem por que você não se desesperar, você não ficar ansioso. Você tem todas as razões, na verdade, para ficar ansioso, desesperado, preocupado. E não adianta você fazer yoga, ficar fazendo mantras e ficar nisso e aquilo. Você tem que ter um fundamento que transcenda a realidade, porque a realidade é cruel e você só pode ser paciente na realidade se você tem algo além da realidade para se firmar. E essa é a esperança em Cristo Jesus. Então vejam, irmãos, e isso nós já tratamos, o apóstolo Paulo não está simplesmente cuspindo exortações aqui. Ele não está fazendo isso porque é bonitinho. Às vezes a gente banaliza certas coisas.
Às vezes a gente tem um irmão, está aflito, a gente vai lá e, meu irmão, tem que ter paciência e tudo. É claro, é bom que a gente diga essas coisas, mas é bom que a gente entenda por que a gente precisa exortar o irmão à paciência. Não são só exortações vazias, palavras bonitas que você quer dizer. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui porque, como nós vimos, tudo isso é produto do evangelho que ele construiu nos 11 capítulos de Romanos. Ele só é possível que o apóstolo Paulo nos exorte à paciência em meio à tribulação porque o evangelho é verdade. O evangelho é verdadeiro. Por isso nós podemos cultivar a paciência na tribulação. E a terceira e última exortação desse verso é a perseverança na oração. A oração, irmãos, é importante para nós porque, cultivando esse hábito, nós vamos nos habituar ao tempo todo nos prostrar diante de alguém que é maior que nós. A oração não é só um momento de você extravasar com Deus, mas é um momento de você reconhecer que você é produto das misericórdias desse Deus e que você é nova criatura por causa desse Deus. Então a oração te lembra, ou pelo menos deve te lembrar diariamente, que você pertence ao Senhor e que você vive nesse mundo e que você é um representante desse reino. Então a oração é importante para isso, para que a gente seja repetidamente lembrados da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Você se colocar diante de Deus te lembra que você é criatura dele e produto das misericórdias dele. Por isso, a oração não é só um hábito que o crente tem que ter só por ter. A oração é o combustível do crente. Sem oração, nós somos facilmente engolidos por esse mundo, facilmente engolidos pelas crises desse mundo. Portanto, é necessária a perseverança na oração. Verso 13: socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. A verdadeira caridade, como nós vimos, é produto do nosso vínculo com o bem, conforme está no verso 9: odiai o mal e apegai-vos ao bem. Então a verdadeira caridade, irmãos, vem disso, desse vínculo com o bem. Nós vimos que existem muitas pessoas caridosas, com coração inclinado à caridade, à hospitalidade, e que não necessariamente são crentes. Mas nós vimos que a verdadeira caridade, ou o amor autêntico, é um produto desse vínculo com o bem. É necessário que você, como o pastor Eduardo bem traduziu a minha mensagem uma vez, ele disse que a nossa caridade deve comunicar o amor de Jesus, deve comunicar Cristo, e é exatamente isso. A gente, muito embora o seu coração talvez seja muito inclinado à caridade, você tem uma sensibilidade muito acurada dessas coisas, mas se isso não é um produto do seu vínculo com o bem, Jesus, isso é vazio. É forma sem conteúdo, é uma caixa vazia. Está lá, você vê, tudo bonitinho, mas você abre e não tem nada dentro. Então é necessário que a nossa caridade, o nosso amor, a nossa hospitalidade para com o próximo seja fundamentada e apoiada em Cristo Jesus, para que ela não se torne algo vazio e hipócrita, como a gente viu, né, que o camarada que hoje está te amando, mas amanhã está caluniando contra você, está fazendo as piores coisas. Então, como é que a gente pode se livrar dessa hipocrisia? Apenas nos unindo ao bem. Se você firma um compromisso com o bem,
Você se livra dessa hipocrisia, porque agora o seu amor é o amor de Jesus, e o amor de Jesus é autêntico, é um amor sem fingimento. Então, esse socorro que o apóstolo Paulo está nos exortando aqui é um socorro que provém não apenas da sua sensibilidade de coração, mas do seu compromisso que você firmou com Jesus. Então, esse é o ponto. E a hospitalidade pode parecer mais difícil do que o socorro, porque ser hospitaleiro é você permitir que o outro acesse o seu espaço. Isso é difícil. É permitir que o outro adentre os portões do seu coração. Isso é complicado. E ele vai chegar, vai sentar, vai ligar a televisão, vai botar o pé em cima do sofá. E a gente tem que ter essa inclinação de coração, de ser hospitaleiro, de deixar que o outro incomode. O apóstolo Paulo pede isso, ou melhor, Deus pede isso, que o nosso coração seja aberto a receber os outros. Verso 14: abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Irmãos, talvez a gente poderia até esse verso aqui, talvez todas as exortações anteriores a gente pudesse imprimir em qualquer lugar e as pessoas iam dar ok, iam achar show de bola. Você poderia levar isso para a sua empresa, para servir como modelo de relacionamento entre os funcionários, levar para dentro da sua casa, mesmo você não sendo crente. Eu acho que é assim que a gente tem que viver. Mas chegou aqui, o negócio fica sério. O verso 14, irmãos, lembra a gente que o apóstolo Paulo está falando com novas criaturas e não com pessoas quaisquer. Ele está falando com pessoas transformadas. E por que é importante que ele exorte no verso 9 que o amor seja sem fingimento? Porque o negócio é sério. O verso 14 vai mostrar para a gente a seriedade do Evangelho. Não vale fingir. Ou você entra com tudo, ou não dá. E o verso 14 está dizendo: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Como que isso poderia ser possível sem que nós fôssemos transformados por alguma coisa? O nosso coração não está inclinado a isso. Se tem alguém me perseguindo, eu vou perseguir também. Antes ele do que eu. Então, se eu estou sendo perseguido, a reação natural e certa é que eu dê o troco. Que negócio de abençoar é esse? Se a pessoa não está me dando amor, eu também não vou dar amor para ela. Se a pessoa não me dá respeito, eu também não vou respeitar. E esse é um raciocínio muito fácil, simples, e que todo mundo vive muito bem com isso. Mas a palavra de Deus está dizendo para a gente abençoar os que nos perseguem. Ou seja, se você é crente, meu irmão, você está assumindo um negócio muito sério para você. É por isso que não basta que a gente se contente, como eu estava falando no domingo passado, em ser um crente de aparências, que acha que está bom fazer o mínimo. Porque quando você se depara com o verso 14, que está na Bíblia, e outros tantos versos, você percebe que ser crente é um negócio que não pode se traduzir nessa trivialidade. Para a gente viver isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é necessário, irmãos, que a gente tenha uma transformação diária, um comprometimento muito sério com Deus. Senão você não vai conseguir viver isso aqui. Não tem como, não dá. É por isso que o amor precisa ser sem fingimento. Não dá para você achar que dá para ser crente
só com as aparências, uma hora você vai ser pego. Uma hora você vai tropeçar. Uma hora você vai ver que não dá para você. Não dá para ser crente só de aparências. Não dá. Verso 15 e 16, da parte A, diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Então, a gente estava falando na semana passada também, se eu não estou enganado, já estou até um pouco perdido, mas acho que foi na semana passada, sim, nós falamos sobre a empatia, ou foi no segundo domingo, na verdade, acho que foi no segundo domingo. Nós falamos sobre a empatia, e tem muita gente que se orgulha da sua própria empatia. Eu sou muito sensível às pessoas em dificuldade, eu consigo perceber muito rápido quando alguém está precisando de um ombro para chorar, quando alguém está precisando de alguém, e eu tenho um coração muito sensível para isso, e eu me considero uma pessoa muito boa por conta disso. E nós vimos que empatia é esse impulso do coração em ajudar, mas, como nós já trabalhamos hoje também, a verdadeira empatia, o verdadeiro amor vem desse vínculo nosso com o bem, e não simplesmente de um impulso afetivo que você tem. Porque se for tratar só de impulsos afetivos, impulsos do coração, o nosso coração é impulsionado a 1 milhão de coisas, não só coisas boas, mas coisas más também. Então é por isso que a gente precisa ter esse compromisso com o bem, porque aí a gente vai filtrar os impulsos do coração e vai perceber que nem tudo que a gente sente é correto e autêntico. O compromisso nosso com o bem filtra as coisas. E mesmo que você se orgulhe da sua empatia, às vezes você tem uma certa empatia seletiva. Você se inclina muito a ajudar um certo tipo de pessoa, mas aquela pessoa que você não gosta, você quer mais é que se lasque. O seu coração se inclina a ajudar uma pessoa de um certo tipo. Mas quando você vê a outra pessoa passando pela mesma coisa, você já não tem tanta disposição. Então, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui no verso 15 é: a sua alegria deve estar com os que se alegram, independentemente de quem seja. E o seu choro deve estar com aqueles que choram. Aonde há bem, o seu coração deve se alegrar, e aonde há mal, o seu coração deve prantear. Não tem empatia seletiva aqui. Se o seu compromisso é com o bem, com Cristo Jesus, o seu coração irá se alegrar no bem e irá chorar no mal. Essa é a questão. E essa empatia a gente não vê muito por aí. Não importa o quão sensível seja o seu coração, você vai ter sempre 2 pesos e 2 medidas. Essa pessoa aqui eu vou ajudar, aquela ali não. Com essa aqui eu vou dar o ombro para chorar, mas aquela ali eu não quero muito contato não. Mas o seu coração deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E você não deve ser invejoso com o seu irmão que conquista as coisas. Você deve se alegrar. E você não deve se alegrar na desgraça do seu inimigo. Muito pelo contrário, se ele está pranteando, você tem que prantear. Aonde há mal, o seu coração chora. E aonde há bem, o seu coração se alegra. E o sede unânimes entre vós, na parte A do verso 16, é justamente isso, é você tratar todos por igual, é você não ter seletividade na sua empatia, o seu coração se inclina para o bem a todos, e não apenas a alguns da sua escolha, da sua preferência. Parte B do verso 16, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Irmãos, não há nada mais incoerente
as novas criaturas, aos que foram chamados pela graça de Deus e são produto das misericórdias infinitas de Deus, do que o orgulho. Não há nada mais incoerente do que orgulho para o crente. E, por incrível que pareça, uma das coisas que mais existem é crente orgulhoso. Crente orgulhoso da sua própria crença. É aquela contradição, o cara que se orgulha da sua própria humildade. Mas não há nada mais incoerente para nós, irmãos, do que o orgulho, porque o orgulho é a raiz de toda idolatria. Por trás de toda idolatria tem um coração que se acha demais. Tem um coração que pensa muito a respeito de si mesmo. Eu tive um professor na escola, ele era um professor bem doidão, e ele dizia que ele não tinha religião, que ele tinha uma religião própria, que ele mesmo fazia a sua própria religião. No fim das contas, irmãos, ele era só uma pessoa muito vaidosa. É só isso, nada além disso. Ele adorava a si mesmo, gostava de si mesmo, achava que tudo aquilo que ele era, que ele pensava, estava bom. E ele tinha a si mesmo como a medida de todas as coisas. E não há nada mais de orgulhoso do que isso. Por trás de toda a idolatria há um coração orgulhoso, e isso não compete a nós. Porque se o seu coração está orgulhoso, você não pode fazer nada do que está aqui. Porque você vai sempre achar que você está por cima da carne seca. Você é melhor do que o seu próximo, de que você não precisa fazer isso. Ah, não, isso aqui é para outro tipo de crente, eu estou por fora disso aqui. Não, humildade. E o apóstolo Paulo coloca ainda no verso 16, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Ou seja, quando a gente está entre um grupo de humildes, o nosso orgulho é escrachado, é evidenciado. A gente sente vergonha, a gente se incomoda quando vê uma pessoa humilde. A gente vê a pessoa que tem tudo para se orgulhar, tudo para se achar. E aí a pessoa não, ela é humilde. E a gente fica incomodado com aquilo. Fica com raiva, fica sem entender. Mas como? Por quê? Por que ela não fez aquilo? Por que ela não agiu daquele jeito? Ela tinha tudo para ser assim e não foi. A gente não consegue conviver entre os humildes se a gente mantém o nosso orgulho. Então, um termômetro muito bom para você medir o seu orgulho é estar entre os humildes. Se você não tolera estar entre pessoas humildes, é porque seu coração ainda está muito orgulhoso. Você fica o tempo todo tentando achar defeito no humilde. Não, esse cara não é tão humilde assim, não. Esse fica espreitando, olhando. Você se incomoda, você não se conforma com aquilo. É uma coisa de outro mundo para você. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não sejam orgulhosos, mas se ajuntem aos humildes, se juntem aos humildes, estejam com os humildes. Mas para isso, irmãos, a gente tem que se despir do nosso orgulho. E nós vimos também na semana passada, o finalzinho do verso, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aquele que tem a si próprio em alta conta, fecha-se completamente para a instrução. Como a gente viu, né? Aquele crente que chega na igreja, todo animado, cheio de energia, mas não está pronto para a instrução. Acha que não precisa ir para IBD, não precisa ir para o culto de quarta-feira, culto doutrinário, mas já se acha o super crente, já se acha super pronto, não está propício à instrução, ouvidos fechados às exortações.
isso é complicado, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Só que o remédio para isso, ao contrário do que alguns podem pensar, não é a autocomiseração. A gente vê assim, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Aí o camarada faz o oposto, começa a achar que ele é, horrível e péssimo e tudo, e nada que ele faz dá certo. E aquele camarada, que a gente chama ele para fazer alguma coisa, não, mas eu não sei, vai dar errado, e eu vou estragar tudo, e não sei o que lá, e... Irmãos, isso é uma outra espécie de vaidade. É você achar que você é o centro da desgraça. Que se você estiver envolvido, o negócio não vai dar certo. Se botar você, o negócio vai ser destruído. E aquela coisa toda, não me bota não, que eu vou estragar tudo. Eu sou uma desgraça, eu não dou certo em nada. Isso é só vaidade, irmãos, também. É você achar que você é o centro da desgraça. Então, a receita, o remédio para essa exortação aqui, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, é justamente buscar a sabedoria que é certa, a sabedoria de Deus, a sabedoria dos céus. Busque essa sabedoria. É valorizar mais a sabedoria do que é você próprio. É você entender que a sabedoria vem de Deus e não de você. Então, se você se alimenta da sabedoria de Deus, não há motivo para orgulho, porque sabedoria também é graça. E Deus está te dando sabedoria. E não há motivo também para você ficar se desvalorizando, porque a sabedoria que você tem é de Deus. Então você se livra das duas coisas, tanto do orgulho quanto dessa desvalorização absurda. Que a gente busque então a sabedoria dos céus. Versos 17 a 20. Ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Irmãos, às vezes nós somos acometidos de alguma injustiça. Alguém faz contra nós alguma coisa injusta. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: qual a primeira coisa que a gente tem que considerar num caso como esse? Às vezes, diante da injustiça, a gente considera qual deve ser a punição da pessoa. A pessoa fez tal coisa comigo, como é que eu vou me vingar? Como é que eu vou responder a isso? Qual que deve ser a punição do sujeito? E a gente se questiona sobre isso, o que a gente vai fazer e tal. Mas o que a gente está vendo nesse verso 17 é que o apóstolo Paulo está colocando que a primeira coisa que nós temos que considerar na injustiça é se o que nós estamos fazendo é certo, seja lá o que for. A primeira coisa que a gente tem que considerar diante de uma injustiça que nos acomete é como continuar servindo ao bem nessa situação. Como manter o meu compromisso com Jesus diante da injustiça que chegou a mim? Como continuar pertencendo ao esquema de Deus diante da injustiça que está diante de mim? Como? Essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer. É a primeira. Não é como você vai se vingar, como que você vai responder, se a pessoa fez isso com você, você tem que fazer também. Não, a primeira coisa que você tem que considerar é como manter o seu vínculo com Jesus nessa situação. Às vezes a gente pensa que determinados contextos nos dispensam desse nosso compromisso com o bem. Não, tudo bem, eu tenho que servir a Jesus e ao bem, mas, poxa, aconteceu isso, né? Não dá para continuar. Agora eu tenho que mudar a chave.
Não é mais o bem, eu tenho que virar a chave da vingança. O bem fica para outra coisa. Agora é vingança, é mal. O bem não cabe aqui, nessa situação. Não, irmãos. Não. Jesus lavou os pés de Pedro, mas Jesus lavou os pés de Judas. Então, a gente não pode achar que diante da injustiça nós estamos dispensados do nosso compromisso com Jesus. A Bíblia requer de nós compromisso constante com o bem, firmado. Portanto, a primeira coisa que você tem que considerar é exatamente isso: como permanecer vinculado ao bem diante dessa situação. E o verso 18 vai dizer: se possível, no que depender de vocês, vivei em paz com todos os homens. É verdade que às vezes tem pessoas que nos impedem a vivermos em paz, digamos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: no que depender de você, aquilo que estiver ao seu alcance, viva em paz com todos os homens. Ou seja, a nossa disposição deve estar para a paz sempre. Se o seu coração procura o mal, tem alguma coisa errada. Porque você deve estar o tempo todo inclinado à paz e ao bem com todos os homens. Não é para você ficar procurando vingança. Não é para você ficar procurando fazer mal a quem te fez mal. Viva em paz com todos os homens. Todos eles. Nós falamos também daquela pessoa que tem um coração muito inflamado, né, diante das injustiças. E acontece alguma coisa, ela já se desespera e fica irada e vai e quer ir para cima, porque ela não tolera certas coisas, ela não aguenta ver certas coisas. Mas o que a gente está vendo aqui, é claro, irmãos, que há um espaço para que nós para essa indignação diante da injustiça, é óbvio. Mas o que a gente está vendo aqui é que o nosso coração não pode estar o tempo todo inclinado a essas coisas, inflamado pela violência, por pagar o mal com o mal. O nosso coração deve estar inclinado à paz. Verso 19: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí um negócio difícil também, muito difícil. Não vos vingueis a vós mesmos. Nós, irmãos, estamos sujeitos a esse desespero diante das coisas que nos acontecem. As crises vêm, as pessoas fazem mal a nós e a gente fica desesperado, com os olhos fervendo, querendo vingança. E a gente acha que a justiça, ela precisa desse ímpeto, desse fogo nosso por vingança para que ela seja feita. Às vezes a gente acha que o combustível da justiça é justamente esse fogo da vingança. E a gente acha que quando a nossa vingança for feita, o nosso coração vai estar em paz. E eu digo para vocês, não. A justiça não vem desse fogo seu por vingança, por dar o troco. A justiça não vem daí. Você não é o agente da justiça. Você pode achar que você é, mas você não é, não. E hoje em dia a gente está cheio de justiceiro por aí, né? Cheio de justiceiro.
que acha que tem tudo para poder corrigir a sociedade, para poder melhorar a sociedade. Isso é você achar que a justiça vem desse seu fogo, desse coração vingativo que você tem, mas não vem. A justiça é algo que pertence ao Senhor e é Ele quem vai aplicar. Portanto, esse verso 19 aqui, irmãos, é um verso que deve trazer paz ao nosso coração, descanso. Deus está dizendo para você: eu sou o juiz, e quem vai trazer justiça sou eu. Portanto, você não precisa ficar desesperado diante da injustiça, você não precisa perder seu sono por causa da injustiça, porque eu sou o justo juiz e eu trarei justiça para toda injustiça. Agora, claro, se você não tem esse Deus, se você não crê nesse justo juiz, se você não crê que toda justiça pertence a Deus, aí realmente não tem muito para onde você correr. Aí o desespero vai te tomar mesmo. A ansiedade e a angústia vão te tomar mesmo. Mas nós, irmãos, como crentes, por mais que nós contemplemos a injustiça e por mais que a gente veja que essa injustiça aqui no tempo presente não vai ser satisfeita, não vai ser paga, nós não precisamos nos desesperar, porque toda injustiça será desfeita e nós podemos dormir a noite em paz, sabendo disso. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você não precisa se preocupar em ser o justiceiro do mundo. Ocupe-se apenas em servir a Jesus aonde você está. Seja bom aonde Deus te colocou. Sirva o bem aonde você está. Você não precisa colocar sobre você o peso da justiça do mundo, porque essa justiça pertence a Deus e não há ninguém melhor do que Deus para trazer justiça para o mundo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se contente em fazer o bem aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. É só isso que você tem que fazer. Você não tem que ser justiceiro de nada. Cuide por fazer o bem aonde você está, porque a justiça pertence ao Senhor. E aí vem o verso 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Tem gente que acha que esse amontoarás brasas sobre a cabeça dele é uma espécie de, Paulo está comunicando aqui um aumento da punição divina sobre sobre o ímpio. Então, se você fizer bem a alguém, a justiça de Deus vai vir com mais força. Mas eu acho que diante do contexto, irmãos, a ideia aqui de amontoar brasa sobre a cabeça de alguém é justamente você colocar o sujeito diante dessa incompatibilidade. O sujeito fez mal a você e você responde com o bem. O sujeito foi injusto com você e você vem com ele com gentileza, amor, carinho. Aí o camarada vai realmente ficar de cabeça muito quente, que ele não vai entender de onde é que veio isso. Como é que o mal tem como resposta o bem? Mas isso, irmãos, é produto de um coração que se satisfaz na justiça de Deus. Se eu estou satisfeito com o meu justo juiz, eu não preciso ter um coração que queima pela vingança. Eu posso me contentar em servir ao bem, em fazer o bem. Eu não preciso me inflamar, eu não preciso ficar desesperado.
eu posso responder o mal com o bem, porque Deus me garante isso, Ele me possibilita fazer isso. E o verso 21, para fechar, nós temos o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A verdadeira vitória sobre o mal, irmãos, não vem com mais mal. Você pode achar que um coração fervente pela vingança vai te levar à vitória sobre o malfeitor, mas tal vitória não será uma vitória do bem. Pode ser uma vitória sua. Você pode achar que se você se vingar do sujeito, você vai ganhar, mas não vai ser uma vitória do bem. Vai ser só um mal se sobrepondo sobre outro mal. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é para que a gente tenha essa atenção de entender que nós servimos ao bem, e o bem é alguém. O bem não está em você, o bem é uma pessoa, o bem é Jesus. E se você se preocupa em vencer o mal com o mal, o bem não está vencendo. Quem está vencendo é você. Portanto, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, aonde tem mal, leve Cristo. Todo lugar que tem mal carece da presença de Jesus. Portanto, se você está contemplando o mal, qual deve ser o seu impulso? Levar Jesus? Não é vingança, não é querer pagar na mesma moeda, é levar Cristo. Aí sim, de fato, você estará fazendo bem. Aí sim você estará fazendo bem. Portanto, irmãos, que diante desses 4 domingos, que nós possamos, na nossa condição de novas criaturas, que nós possamos servir ao bem a todo tempo. Amar a Jesus acima de todas as coisas. E entender que tudo que é bom, justo, santo e perfeito não vem de nós, vem de Deus. Portanto, pare de achar que você pode resolver as coisas. Pare de achar que basta você tomar a frente do negócio que vai resolver. Não. Se você quer resolver o mal, leve Jesus. Pregue Jesus. Se revista de Jesus. Você pode achar que o seu partido político vai resolver o problema do mal no mundo, mas não vai. Você pode achar que o problema do mal no mundo é só uma questão de terapia. As pessoas têm que ir para o psicólogo tratar seus traumas, mas as pessoas precisam de Cristo. Eu não estou dizendo que você não deve ir no psicólogo não, tá, irmão? Se você tem problemas psicológicos, vá no psicólogo, por favor. Mas não pense você que o remédio para o mal no mundo seja terapia. O problema do mundo é pecado, e a solução para o pecado é Jesus. Entenda isso de uma vez por todas. E com isso nós serviremos ao bem. Amém, irmãos? Agradeço ao pastor Eduardo, pastor Roberto, por esse período que tivemos juntos. Eu vou orar mais uma vez com os irmãos, agradecendo a Deus por esses nossos domingos, que nós possamos estar mais uma vez juntos aí, mais na frente. Senhor Deus, agradeço, Senhor, pelas suas misericórdias, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. Que o Senhor possa fazer
com que essas palavras se perpetuem no nosso dia a dia, que essas exortações do apóstolo Paulo, vindas do Senhor, possam se fazer presente no nosso coração e que nós possamos firmar diariamente o nosso compromisso contigo. Ó Deus, nos dê um coração mais parecido com o do teu Filho amado Jesus. Tire de nós o orgulho, a prepotência e nos dê, Senhor, um coração que queima por Ti. Ó Deus, é isso que eu peço e agradeço, não sendo merecedor, mas em nome de Jesus. Amém.